Hoje, irmãos, eu quero convidar a você que está aí a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Mateus capítulo 15. Você está com uma Bíblia, está com um celular, ou simplesmente volte sua atenção para esta palavra. Hoje, o que o Senhor quer falar aos nossos corações é algo pedagógico. O que o Senhor quer falar conosco é algo que muitas das vezes acontece na nossa vida e nós ficamos aborrecidos com isso. Eu quero compartilhar do verso 21 ao verso 28, que vem falar sobre a mulher cananeia. E eu quero trazer algo que muitas das vezes acontece com a gente, é o ouvir o não de Deus. Às vezes a gente acha que é o momento de pedirmos algo, às vezes a gente acha que é o momento de querer ter aquilo, mas muitas das vezes o Senhor diz não para nós. E o não de Deus, ele não é um não bruto, um não ignorante, um não de um pai que não nos ama. É um não pedagógico. É um não que vai nos preparar e nos capacitar para receber o sim lá na frente. Muitas das vezes isso aconteceu comigo, de eu querer fazer algo e o Senhor dizer não. E eu ficar chateado com isso. Só que a diferença é que quando eu li esta palavra pela primeira vez, este contexto, esse capítulo com esses versos, eu entendi que às vezes há um silêncio entre o nosso pedir, o pedir do homem, o pedir da mulher, para a resposta de Jesus. E é nesse meio tempo, nesse meio termo, que muitas das vezes nós nos frustramos, pegamos pela nossa própria mão e queremos fazer algo pela nossa vontade. De achar que de vez de nós nos prepararmos, de vez de nós nos capacitarmos com aquilo que o Senhor está dizendo, nós simplesmente queremos fazer com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade. E é isso que o Senhor quer tratar aos nossos corações hoje. Porque a gente tem que entender algo, que nós só podemos tratar o assunto quando nós fomos tratados por Ele. E isso é algo que o Senhor vem tratando de alguns dias ao meu coração. E quando me veio o convite para trazer esta mensagem, eu pude entender aquilo que o Senhor queria. Que há uma maneira de compartilhar a necessidade de entendermos e aceitarmos o não de Deus. Mas respeitando e entendendo que é pedagógico. Então, para que a gente possa, eu vou discorrer os versículos rápido e depois nós vamos aos poucos, que eu quero explicar este contexto da mesma maneira que o Espírito Santo falou comigo. Eu quero compartilhar com vocês uma forma fácil, aplicável e acessível de entender. Amém? Mateus capítulo 15, para você que chegou agora, do verso 21 ao verso 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, foi curada, foi restaurada e foi liberta dos demônios. E o que eu quero abordar com vocês é isso, igreja. Eu quero abordar com vocês o fato de muitas das vezes nós chegarmos até o Senhor, pedir algo e haver esse silêncio. Muitas das vezes esse silêncio que nós recebemos do Senhor é uma forma que Ele está tratando o nosso coração para ver até onde será o nível de nossa fé. Até onde nós vamos aceitar aquele silêncio e deixar realmente nas mãos do Senhor. Mas note que quando Jesus ele parte para os lados, ele se retira, ele não andava sozinho. Então ele tinha uma galera com ele. E no verso 22, a mulher cananeia, ela chega a Jesus e o primeiro ato, a primeira ação que ela tem é de reconhecer quem Jesus é e o adorá-lo. Porque ela diz: Senhor, filho de Davi. Então ela adora e reconhece quem Jesus é.
Então muitas das vezes nós agimos desta maneira. Nós chegamos na igreja, nós chegamos diante da presença do Senhor e adoramos: Senhor Jesus, Tu és o filho de Davi, Tu és o Messias, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. E aí, ela, depois que ela adora, ela vem pedir para que o Senhor tenha compaixão dela e faz o pedido: eu preciso que algo aconteça. E neste pedido, o curioso é que no verso 23, na parte A do versículo, vem dizer: ele, porém, não lhes respondeu palavra. Então, essa mulher chega até Jesus, adora e reconhece quem ele é, correto? E quando ela faz o pedido, há o silêncio. E esse silêncio é o que eu citei no início. Às vezes nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, ficamos emburrados, ficamos estressados, chateados, ficamos com o famoso mimimi dessa geração e queremos pôr a culpa em Deus de que as coisas não dão certo. E aí é onde realmente dá errado. Porque nós vamos fazer pela nossa vontade, pelas nossas próprias mãos, e aí é onde o erro acontece. Porque não adianta nós entregarmos algo nas mãos de Jesus e depois querer tomar da mão dele. Se você entregou algo nas mãos de Jesus, deixe com que ele faça na maneira certa. Porque todas as vezes que houver um silêncio, ou houver um não de Deus de primeiro ponto, é porque um pai jamais vai deixar um filho agir imprudentemente. E Deus é assim conosco, o nosso Pai é dessa maneira. Se às vezes você não está ouvindo a resposta de Deus para aquilo que você está pedindo, não pare de pedir, não pare de orar, continue persistindo, mas não queira fazer algo da sua vontade. Porque se você quer fazer algo para mudar, entrega nas mãos de Jesus, mas aí você simplesmente passa 2 dias, você não tem a resposta, você pega de volta, você nunca ficou dependente de Cristo. E nesse contexto, depois disso, olha como a coisa vai ficando difícil. Primeiro ela reconhece e adora, ela pede algo para Jesus, algo sério. Nós não estamos falando de uma chave de um carro, de uma casa, de uma porta de emprego. Estamos falando de principados e potestades que estavam dentro do corpo de sua filha. Então você imagina a aflição que esta mãe estava, que esta mulher estava. E houve o silêncio de Jesus. Tipo, Jesus ignorou ela, cara. Porque ele não falou nenhuma palavra. E na parte B do verso 23, vem dizer que os discípulos aproximando, foi falar para que Jesus desse um chute no traseiro dela. Falou: sai fora, manda ela embora, Jesus. Essa mulher tá falando demais, cara. Só que note algo, que depois que os discípulos falaram, Jesus falou: opa, não é assim que eu trabalho. Esse não é o propósito. O propósito de Jesus não é largar ninguém para trás. E aí ele volta a atenção para esta mulher e começa a explicar o motivo do silêncio. E aí ele vai dizer no verso 24: eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. Neste momento, o Senhor estava resgatando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vai perceber isso no contexto do início de Mateus do 1 ao 14, vai falar sobre isso. Aí depois em Mateus 28, 19, ele manda nós irmos e pregar para todos. Porque aí lá em João nós vamos entender esse contexto do porquê que ele buscava os filhos da casa de Israel. Em João capítulo 1, verso 11, ele vai dizer que ele veio para os dele, o povo da casa de Israel. Mas o povo dele não recebeu. E aí é aberto a oportunidade para nós aceitarmos o Messias. Que é no verso 12 de João capítulo 1. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você nota isso, Jesus ele volta e já diz um não. Saiu do silêncio e entrou no não. Estou te explicando o silêncio, dizendo: não é para você essa parada. Isso não é para você. Eu não posso fazer algo para você porque eu não vi por esse propósito até o momento. Não é esse o foco que eu estou agindo desta maneira. E aí, é isso que é legal. Porque primeiro ela reconhece e adora, ela faz um pedido ao silêncio de Jesus. Jesus não responde para ela. Os discípulos mandam ela sair fora. Jesus volta e diz não para ela. Cara, é tudo que está acontecendo nas igrejas do mundo. Eu vou generalizar do mundo porque a gente tem rede social, a gente sabe o que está acontecendo. As pessoas estão ouvindo não e não estão entendendo o que é pedagógico, estão ficando emburradas e saindo das igrejas. Não é isso. Porque quando isso acontece, ela tinha todo motivo para virar as costas e ir embora.
Falar, beleza, pensei que esse era o cara que ia resolver minha situação e não é. Vou procurar outra coisa, vou procurar outra religião, vou procurar outros meios, vou, sei lá, largar minha filha para outro lado. Mas não, olha o que essa mulher faz. Uma mulher ao qual não era para estar naquele momento. Verso 25 vem dizer, ela porém veio e o adorou. Novamente, o primeiro contato que ela teve com Jesus, ela reconhece e adora. Depois de acontecer o silêncio, o não e a rejeição das pessoas que estavam ao redor, o que ela faz? Vai embora? Ela vira as costas para Jesus? Não. Ela adora. E depois ela reconhece de novo, na parte B ela vai dizer, Senhor, socorre-me. Ela apelou. Ela apelou porque se Jesus ele é o nosso Salvador, ela pegou no coração de Jesus. Falou, cara, socorre-me porque eu sei que você veio para isso. Se ela adora e reconhece Jesus sendo filho de Davi, ela tinha um pouco não está na Bíblia, mas ela poderia ter um pouco de compreensão de quem era aquele homem que ela estava abordando. Porque ela não chama ele de Jesus, não chama ele de Nazareno, de Galileu, de judeu, chama ele de Senhor, filho de Davi. E sempre se volta desta maneira. E quando isso acontece, Jesus vem e responde no verso 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Cara, mais um não e uma muqueta no pé da orelha. Falou, nos dias de hoje, nos dias de hoje a gente seria fritado por este comentário. Seria fritado por isso, mas não é o ponto que eu quero abordar. O que eu quero abordar é a forma de Jesus dizer mais um não para ela. Então era um motivo dela desanimar, perder a sua fé, perder a sua esperança, falar, cara, realmente eu até tentei. Porque muitas das vezes nós tentamos. Nós ouvimos o não e fala, beleza, vou continuar aqui orando, cara. Aí conversa com o pastor, conversa com o líder, conversa com um amigo e eu vou continuar orando. Só que aí passa 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas, você começa a balançar a perna, você começa a ficar ansioso, começa a suar, começa a dar calafrio, você fala, quer saber? Vou pesquisar no Google como fazer. Vou procurar uma maneira de resolver o meu problema. E aí quando você resolve, muitas das vezes pode dar certo. Aí você fala, ai, Deus me abençoou. Não, cara, você fez por livre e espontânea vontade. Você fez colocando a famosa carroça na frente dos bois. Às vezes, aí vai dar erro. Ai, Deus não me abençoou. Aí você fica magoado. Cara, Deus só disse para você, espera. O não de Deus é um não pedagógico. O não de Deus, muitas das vezes, não é para que a gente venha a aceitar aquela situação e pôr um ponto final. O não de Deus é uma forma que vai nos capacitar, nos treinar, nos conduzir, nos direcionar a ouvir o sim lá na frente. Porque se hoje, por exemplo, você quer pregar o evangelho, eu vou dar um exemplo meu. Um tempo atrás, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu falei, cara, vou começar a falar de Jesus, comecei a gravar vídeo, comecei a querer fazer grupo no WhatsApp, e aí Deus disse para mim, não. Ah, mas por que, Deus? Eu tô me movendo por ti, estou fazendo para o Senhor. Ele disse não. Só que eu não aceitei aquele não, eu respeitei o não de Deus. Eu falei amém. Só que o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele começou a me direcionar, ele começou a me conduzir, começa a fazer isso, começa a ler, como você vai falar de algo que você não conhece, e aí é isso que Deus quer. Então quando você entender que o não de Deus é para curar o seu coração e te fazer buscar mais a presença dele, você vai entender que é uma capacitação que o Senhor está te trazendo. Porque essa mulher tinha tudo para sair fora, e quando ela falou assim, já era. Ela não. Ela pegou e vai dizer assim, quando Jesus diz no verso 26 que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, ela vai dizer no verso 27, então contudo replicou. Cara, Jesus disse e ela já foi imediato. Ela disse, sim, Senhor. Ela respeitou o não de Jesus. Ela respeitou a opinião de Jesus naquele momento. E mais uma vez, tratando ele como Senhor, não como o homem, como Jesus ou como quem quer que ele fosse, mas como Senhor, como a pessoa que realmente ela estava depositando a sua fé. E aí ela vem dizer, porém os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo, eu estou percebendo que há pessoas que andam com você, que o Senhor quer buscar, essas ovelhas da casa de Israel,
que muitas das vezes não está querendo pegar tudo que o Senhor tem. Está reclamando, está murmurando. Será que não vai rolar alguma coisa? Será que não vai acontecer algo de eu pegar um pouquinho para mim? Sabe o que essa mulher estava fazendo, meus amigos e minhas amigas? Ela estava aproveitando as oportunidades e crendo no poder de Jesus. Ela ouviu o não, ela foi rejeitada pelos discípulos, ela teve o silêncio mediante ao que ela pediu, mas o que ela estava buscando? O poder que havia em Jesus, no Senhor Filho de Davi, porque ela tinha uma causa, e ela não ia desistir daquilo que ela estava pedindo, que era o objetivo, que a filha dela fosse liberta dos demônios. E quando isso acontece, olha que algo fantástico. Jesus vem dizer para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Você tem que entender algo, que quando você perseverar em oração, quando você realmente entregar nas mãos de Jesus, porque essa mulher entregou. Ela não deu na mão de Jesus: Senhor, cura, liberta minha filha. Ah, não rolou, beleza. Ô fulano, resolve aí também. Não, ela não foi pulando de galho em galho. Ela não foi terceirizando o acesso que ela tinha ali diante da presença de Jesus. Ela foi simplesmente enfática e creu que mesmo não sendo para ela, ela precisava de algo que somente aquele homem podia dar. E nós precisamos de algo que somente este homem pode dar. Jesus, ele é o único que pode resolver o nosso problema. Então vamos parar de ficar reclamando de ouvir não de nossa liderança, de nosso corpo pastoral, ou de qualquer que seja os mais velhos, que muitas das vezes nós temos que respeitar sim quem tem mais tempo de casa. Claro que à luz da palavra, não estou dizendo opinião própria, mas eu estou dizendo que quando essa mulher chegou, ela poderia ter dado ouvido aos discípulos. Pô, os caras andam com ele e não tá querendo que eu fique, velho. Mas não, ela não ligou para as vozes alheias, ela não ligou para a opinião dos outros. Pare de se preocupar com o que os outros falam. Ah, mas essa causa que você está pedindo não vai rolar. Ah, mas essa igreja, não. Ah, mas será que esse pastor, que esse líder que falou isso para você, essa pastora, tá certo? Ah, não, mas será que é isso que a Bíblia quer dizer? Vamos parar de arrancar as folhas da Bíblia que vem nos confrontar com os nossos erros e deixar ela completa. Vamos deixar ela com todas as suas páginas e começar a aplicar o Evangelho na nossa vida. Porque quando você começar a aplicar o Evangelho, você vai começar a se tornar dependente de Jesus. Essa mulher não era para ela. Jesus deixou claro: eu não vim para você. Mas já que você está perseverando em fé e é isso que você quer, receba. Porque depois que ela agiu, entregando toda a situação na mão de Jesus, depositando sua fé aos pés do Senhor, Jesus reconhece a fé dela e diz no verso 28, grande é a tua fé, mulher. E é isso que Jesus quer nos dizer hoje, que se nós estamos ouvindo o não dele, é para que nós venhamos a entender que é uma forma pedagógica que ele quer cuidar dos nossos corações. Nós estamos em tempos difíceis, aonde, cara, é tanta frescura. Eu não estou aqui dizendo sobre questões que possam danificar a moral do ser humano, não é isso. Mas estou dizendo coisinhas pequenas, um post que você faz, uma frase que você cita, uma conversa que você tem com uma pessoa, que até às vezes as pessoas alheias escutam e criticam você. Ela não deu ouvidos. Por quê? Porque ela sabia em quem ela estava depositando a sua fé. E nós hoje sabemos que é diferente da maneira desse contexto. Hoje Jesus veio para todos aqueles que o recebem como filho. Então eu e você temos acesso. Se uma mulher que foi rejeitada ouviu o não de Jesus 2 vezes, ouviu o silêncio de Jesus que não se voltou palavra, foi rejeitada pelas pessoas que andavam, foi maltratada verbalmente nesse contexto bíblico, continuou com fé em Jesus, por que nós vamos começar a questionar? Por que nós vamos começar a ficar com muita frescurinha e mimimi? Nós devemos parar com isso, meus amigos. Nós devemos parar com isso, igreja.
Nós devemos compartilhar o evangelho de uma forma respeitável, mas sem tirar o contexto verdadeiro. Porque Lucas 24:47, quando vem falar sobre a parte de evangelizar, o evangelista Lucas está escrevendo que o evangelho tem que ser pregado de uma forma de arrependimento para a redenção das nações. Então, quando nós entendemos que não é somente ir e pregar, mas é também levar a palavra de arrependimento, porque Mateus 4:17, Jesus, quando sai do deserto, ele vai dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Poxa, se ele veio para o povo de Israel e já disse uma palavra dessas, pessoas poderiam falar: ih, esse cara tá doidão, cara, vou me arrepender de quê? E note que ele foi confrontando os sacerdotes, uma galera que já conhecia um pouco da palavra. Nós temos que entender algo, igreja, que a palavra de Deus, a Bíblia, Deus já começou a sua história a escrever lá em Gênesis, dizendo não. Ele disse para Adão: não comerás do fruto. Ele vem dizer para Moisés e o povo: não entrarás na terra. Cara, Deus sempre disse não. E note algo, Adão, ele errou, ele pecou, mas ele ouviu não. Moisés ouviu não, e nem por isso ele deixou de adorar e buscar a Deus. Mas o principal é Davi. Deus disse para Davi: a espada não apartará da sua casa, quando ele pegou a mulher que não era dele. Então Davi falou: então já era. Ah, eu não sou mais rei, eu não sou mais nada de Deus. Não, cara, ele ouviu não. E o que ele fez? Ele foi jejuar e se prostrar porque ele estava errado. Ele reconheceu o erro, mas ele sabia, porque ele disse: Senhor, não aparta de mim a tua presença. Entenda que aquele não que Davi ouviu teve consequências, mas ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Então pare, meu irmão e minha irmã, de quando ouvir o não de Deus, achar que Deus não gosta de você, que você é o rejeitado. Quando o pastor fala não, quando a pastora, quando o líder, você: mas ele não gosta de mim, ele tem algo contra mim. Para com isso, cara. Vamos parar de agir desta maneira. Porque se grandes homens da palavra ouviram não, Paulo, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, onde escreve 13 epístolas, ele tinha uma espinha em sua carne, por 3 vezes ele orou, ele continuou. Ele desistiu do ministério dele? Não. Ele entendeu que aquele não era para que ele buscasse ainda mais. E olhem quem ele se tornou. O homem que vem nos trazer que nós devemos entender e ser semelhantes como Jesus. Então, igreja, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo agora, que vai assistir depois, você que ouvir esta mensagem, não fique chateado com Deus, cara. Porque ele sempre disse não. Olha, eu quero trazer algo para você. Eu sou pai. Quando eu digo não para minha filha para alguma coisa, não porque eu sou ruim, é porque eu acho que ela não merece naquele momento. Quando eu digo para o meu filho, para o Miguel, que é o mais novinho, não mexe na tomada, é porque eu quero o bem dele. Não porque eu sou maldoso, porque eu sou um tirano, um cara rude. Não, é porque eu quero o melhor para ele. Mas quando eu digo não, eu ensino ele aquele lugar errado. Quando eu digo não para minha filha, eu entrego algo, mas eu levo ela a entender o porquê que ela precisa receber o sim. Por exemplo, a época de escola. Tem que fazer a lição. Pai, mas eu quero um doce, eu quero ir no parquinho, eu quero isso. Faça a lição. Por quê? Porque isso é o não que ela tem que receber. Você não vai no parquinho enquanto você não fizer algo para que traga crescimento, para que traga entendimento. E por que com o nosso Pai que está no céu, Deus seria diferente? Não vai ser diferente porque nós somos filhos. E um filho deve ser tratado porque Deus, aquele que Ele ama, Ele cuida. Porque a partir do momento que Deus virar para você as costas, que isso não vai acontecer, é porque realmente Ele não sente nada e jamais Ele vai fazer isso. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, cara. É um amor tão louco que Ele entregou o seu único filho. Eu tenho 2 filhos. Se eu entregasse um deles, eu ficaria com outro para suprir o amor. Deus entregou o único. E por você, para que você entendesse que Ele disse não para Jesus quando Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se Deus virasse, Ele tiraria Jesus daquele lugar, cara. Nós estamos falando de um Pai que te ama, de um Pai que quer te levar a um batismo de arrependimento e dependência em Cristo Jesus.
Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai nos ensinar que antes ele falava pelos profetas, mas hoje ele fala através do seu Filho. E Jesus já começa seu ministério em Mateus, como eu citei, 4,17, dizendo: arrependei-vos. Então ele não está dizendo: vamos ganhar uma casa, vamos ser ricos, vamos desfrutar, vamos para o oba-oba. Ai, vem cá que eu vou te alisar e você vai ter tudo. Não, porque foi diferente com o jovem rico. O jovem rico fazia tudo. E quando Jesus falou: se torne dependente de mim, o cara vai embora e não é citado na palavra. Não seja alguém que vai embora da presença de Deus porque não sabe entregar a causa na mão dele. Foi assim com a mulher cananeia. Ela foi rejeitada, ela ouviu silêncio, ouviu 2 nãos. E mesmo assim, ela continuou crendo e adorando e reconhecendo quem o Senhor é. Então, o Espírito Santo quer compartilhar algo conosco, ou com você que vai assistir esta mensagem. Se Deus um dia disse para você não, e te fez sair da igreja, dos caminhos do Senhor, entenda que você simplesmente interrompeu um processo de tratamento de Deus para a sua vida. Porque aconteceu comigo em 2004, quando eu aceitei Jesus, me batizei. Eu saí 1 ano depois, eu interrompi o que o Senhor poderia ter feito na minha vida em todo esse período. Hoje, eu procuro desfrutar cada segundo com Ele. Não vai trazer o tempo de volta, mas vai me capacitar ainda mais para pensar lá na frente e servir ao Senhor. Se você está na igreja, está ouvindo o não de Deus, não pare. Se as pessoas estão dizendo para você: ah, mas não vai dar certo, para com isso. Mova-se pela palavra do Senhor. Mova-se por aquilo que Jesus te prometeu. Porque em Números 23, 19, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias 29, 11, os planos que ele tem para você são planos bons, não são planos maus. Os propósitos de Deus jamais vão se frustrar. Então pare de querer colocar a carroça na frente dos bois e querer fazer as coisas por sua vontade e depois culpar a Deus ou dizer que deu certo e quando der errado querer botar a culpa em Deus de novo. Deixe o Senhor conduzir, igreja. Deixe o Senhor nos levar para um ambiente de glória. Não seja como lá em Êxodo, quando o Senhor se manifesta na nuvem, o povo que não quer entrar e fica de longe. Para com isso. Faça como Moisés, entra de cabeça. Seja dependente. Por que, para a gente finalizar, por que Deus falava com Moisés, mas Moisés não falava com o povo? Quem falava era Arão. Porque Moisés, quando Deus apareceu na sarça, ele creu que era Deus. Quando Deus apareceu na fumaça, Moisés creu que era Deus. Porque quando Deus falou para Moisés levantar o cajado, Moisés creu que era Deus. Então você tem que entender isso. Porque Arão, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez um bezerro de ouro. É por isso que Arão só falava e não tinha o contato face a face com Deus. Porque quando você tiver contato face a face, é que você está dependente do Deus que estás no céu, teu Pai Criador. Então entenda isso, meu irmão e minha irmã. Que nesta noite você possa entender esta mensagem não como algo que o Anderson está falando, está dando bronca, está gritando. Não, é porque eu falo alto mesmo. Isso é natural do meu dia a dia. Mas que o Senhor quer nos tratar com esse não pedagógico. Para que nós possamos crescer como corpo, crescer como igreja e crescer como servos e filhos. Porque a partir do momento que você começar a crescer, se tornando dependente como essa mulher foi, não era para ela, mas ela disse: tem gente que o Senhor está abençoando e não está pegando, tem gente que Deus está abençoando e não está nem aí, porque prefere fazer pelas suas mãos. Mas veja, que ela queria migalha, ela queria só um pouquinho do que Jesus tinha para ela. E hoje nós temos o véu rasgado, nós temos tudo para nós. A palavra foi dita, está consumado, o véu se rasgou. E hoje nós podemos desfrutar de um reino que nós oramos, venha até nós. Mas para você entender a cultura do reino, você precisa entender que Deus já começou dizendo não. Então hoje Ele quer dizer sim para você. Mas antes, aceite e respeite o não de Deus como uma forma de ser tratado pelo Evangelho de Deus.
Porque o evangelho é transformador, cara. As pessoas falam assim, pô, você tá loucão de Jesus. Não, cara, eu estou louco por Jesus, porque o que ele faz, o que ele fala, eu também não gosto. Eu não vou ser hipócrita de dizer que quando essa palavra veio para mim na semana passada, eu falei, pô, tá tirando, hein, meu? Porque, poxa, o evangelho, ele é a verdade é confrontadora, porque nós temos paixões pecaminosas ainda. Nós devemos mudar essas paixões. Mas quando você entende que a melhor maneira de ser tratado é por aquilo que Jesus pregou, você vai entender o verdadeiro amor de Deus por você, cara. Jesus não morreu em vão. Não seja a pessoa ingrata que age da maneira como se Jesus tivesse morrido em vão, não, cara. Ele se sacrificou. Imagine se quando ele estava caminhando até o Calvário, aquelas dores, aquelas porradas, Jesus falasse assim, cara... vamos fazer o seguinte, parei, não sou filho de Deus não, ai mãe, Maria, ajuda eu aqui, cura minhas costas, porque, meu Deus do céu, tá doendo. Não, cara, as pessoas maltrataram, xingaram, rejeitaram, e detalhe, aqueles que Jesus veio, fez isso com ele. Mas ele foi até o final. E lá no final ele consumou a obra. O plano de salvação foi executado com perfeição e excelência. Para que eu e você pudéssemos ser tratados com o não. Então, respeite o não de Deus. Pare de fazer o mimimi tradicional, que é o verbo mais popular que todos vão conhecer, a murmurar. E comece a entender o que o Senhor tem para você. Volte seu coração para Jesus e veja o que Ele tem para a sua vida. Amém? Entenda isso, que o Senhor quer transformar aquilo que está no seu coração. E pode ter certeza que o que está no seu coração é diferente do que está no coração de Jesus. Porque, como eu citei em Jeremias 29:11, Ele tem algo bom. Ele tem o melhor para nós. Porque senão Ele não fazia um plano de salvação e entregasse o seu único filho. E depois esse único filho voltasse glorificado para resgatar os teus filhos, os santos. É porque Ele te ama, cara. Mas para que você entenda esse amor, você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar o tratamento de Deus, que é pregado no altar de nossa igreja. Amém? Que é pregado nos lugares aonde pregam-se o verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo esse evangelho de Jesus mais alguma coisa. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus é Jesus. É Cristo, o ressurreto. Jesus mais alguma coisa, foge que é barca, é furada. Agora, quando você entender que o evangelho está aqui, e você entender Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender a obra de Jesus, o plano de salvação, e vai passar a começar a conviver com o Espírito Santo, caminhando e habitando dentro de você. Amém? Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, para que a gente possa rapidamente finalizar esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para nós. Eu digo nós porque ele pegou eu primeiro e eu chorei. Eu tive até uma conversa esses dias com o pastor Éder, e eu falei para ele que eu fui levado a um tratamento por Deus que, cara, foi algo, me quebrou. Mas eu pude entender o que ele queria. Então que nós possamos, todas as vezes que ouvir não, e não vai ser só hoje não, hein? Vamos ouvir muitos, porque nós somos teimosos. Nós possamos entender que é para o nosso bem. Porque um pai jamais vai querer mal. Jesus disse isso. Alguém pede pão, ele não vai dar pedra. Alguém pede peixe, ele não vai dar algo venenoso, algo ruim. Ele vai ter o melhor para você. Amém?